Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 25 de julho, às 14 horas. Inicialmente, eu gostaria de fazer um registro aqui, doloroso, de pesar, pelo falecimento do pai de um servidor, o Dalton Ricoy Torres, servidor atualmente está trabalhando, se não me engano, na Escola Judicial, na biblioteca da Escola Judicial. Mas ele tive a oportunidade de trabalhar com o Dalton também na 21ª Vara. Então, gostaria de fazer esse registro de moção de pesar com o falecimento do seu pai, o senhor Ari Torres. Adesão do Ministério Público e da OAB também. Bom, vamos dar início à sessão. Nós, até em face do horário, nós estamos dando, priorizando os processos físicos para sustentação oral, porque os processos físicos têm que fisicamente baixar para a secretaria dentro do horário estipulado, no horário das 14 horas. Então, nós vamos começar com os horários, com as sustentações orais aqui dos processos físicos. Depois passamos para os processos eletrônicos, a sustentação oral dos processos eletrônicos. Então, senhora secretária, para pregão dos processos na ordem regimental. O primeiro processo é o número 10 da pauta. São os físicos? São os físicos. A inscrição é feita aqui, por isso que ele não está no sistema. Na ordem, tá? É o número 10 da pauta. É o 10.110/2012, procedência 36ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente é Banco Santander Brasil S.A. e agravado Neuza Tomás Viana e União Federal. Dr. Luiz Otávio Renault é o relator, Dr. Carlos Roberto é o revisor e Dr. Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscrito Dr. Eduardo Vicente Rabelo Amorim pela reclamante. Número 10 da pauta. Com a palavra, o relator. É um agravo de petição. A minha conclusão, senhor presidente, eu submeto à turma, é a seguinte. Eu conheço do agravo, no mérito dou-lhe provimento parcial para determinar a retificação do cálculo para que sejam excluídos da conta homologada os valores apurados a título de multa sobre as contribuições previdenciárias, devendo o senhor perito contabilizar os valores atinentes aos juros de mora sobre as contribuições previdenciárias somente quanto às parcelas trabalhistas passíveis de sofrer a incidência do tributo, devidas a partir de 5/3/2009. As custas ficam a cargo do executado. É a proposta, senhor. Para a sustentação oral, doutor Eduardo, a quem conceda a palavra. O senhor presidente poderia aguardar eventual voto divergente? Pois não. Segundo revisor, Estou de acordo. Juiz Carlos Roberto Barbosa, está de acordo. Eu sou o terceiro votante nesse processo, estou de acordo. E assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo é o 15 da pauta, também inscrição feita aqui. É o 1960/2014, procedência 18ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente Banco Santander Brasil S.A. e recorrido Marcos Vinícius Araújo Alves. Relator é Dr. Luiz Otávio Renault, Dr. Carlos Roberto é o revisor e Dr. Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscrito Dr. Eduardo Vicente Rabelo Amorim pelo reclamante. É o 15 da pauta também. Com a palavra, o relator. Sentença da lavra da juíza Wanda de Fátima Quintão Jacó. A minha proposta de voto tem a seguinte conclusão. Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar a aplicação do divisor 180 para o cálculo das horas extras. Fica mantido o valor atribuído à condenação. Na verdade, é um valor arbitrário.
Escrito para ostentação oral, doutor Eduardo. Da minha forma, excelência, só esclarecer que nós até renunciamos de 150. Então, nesse consta caso. isso mesmo. Consta do voto. Consta do voto. Segundo o votante, o revisor. Ele vai querer usar? Não, não. Vai aguardar, né? Aguardar, sim. Presidente, com vossa vênia, a minha respeitosa divergência é quanto ao enquadramento da parte autora no artigo 224 caput. É gerente de contas. Eu, nos casos de gerente de conta, de relacionamento, onde existe uma fidúcia ainda que relativa, normalmente tenho feito o enquadramento como bancário de 8 horas. Então, minha respeitosa divergência é nesse aspecto. Eu peço vênia a divergência. Eu também votava assim, mas depois, agora, a prática, a gente percebe que todo mundo no banco virou gerente, né? E gerente sem autonomia nenhuma. Você vai no caixa, como é que chama? O caixa automático, ele tem mais autonomia do que o próprio gerente, né? A margem de concessão de empréstimo do caixa automático é maior que a do gerente. Então, hoje todo mundo virou gerente nas agências, não tem mais funcionário. Então, eu estou estendendo, porque esse conceito para a jornada de 6 horas para todos aí, a não ser o gerente geral, né? E também é um cargo efetivamente de uma fidúcia bem diferenciada, mas uma fidúcia que se confunde com caixa automático. Eu peço vênia a divergência, eu vou acompanhar o relator. Então, assim, se decide por maioria, vencido parcialmente o juiz revisor, nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, muito obrigado. Bom trabalho para todos. Agora aqui de presente físico. Vamos terminar só os processos físicos, né? Tem mais alguma... mas tem várias divergências, né? Então vamos... Porque senão a sustentação oral vai esperar. Senão os advogados aí vamos para o PJE. Senão vai atrasar demais. Não tem mais duas sustentações? Mas eles não estão presentes. Não estão presentes, não. Porque minhas Vamos pro divergências são PJE. rápidas, viu, presidente? Faz, hein? Mas deixa. Vamos para o PJ. Deixar, porque senão os advogados vão ficar esperando. Hein? O doutor Renault primeiro? Tem um adiado do doutor Carlos. Doutor Carlos, eu não voto. O advogado está presente. É o 10.270 do doutor O que tem dois, né, na sessão? Isso, 10.270. Pode ser ele primeiro? Não é a sessão do doutor Carlos, processos adiados. Acabei não entrando. Assistiu o jogo em casa? Não pode ir. Não, né? Adoro lá, né? O processo adiado da sessão anterior é o 10.270/2015, recorrentes Giancarlo Alves de Aguiar e Restaurante Galeta Itália Limitada. Foi esse que eu pedi vista, né? Foi. Pedi vista, mas eu estou de acordo com o voto do relator. Estou acompanhando o voto do relator. Eu não, né? Não, É o o relator... doutor Carlos, é o relator. É o 10.172? Isso. Não, 10.270. Baixou aqui o 10.172. eu pedi... Não, é a sessão que tive tem dois dúvida. processos, doutor Tá, Carlos. o da cooperativa. Eu também Não, é acompanho. do Galeta Está acompanhando, Itália. né? Esse mesmo. Da cooperativa, É. foi adiado. Acompanho, relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. O relator pode, por favor, Nossa. relembrar qual que é a conclusão? Eu aproveitar que o ilustre advogado da parte demandada está aí, essa questão de restaurante contratar uma empresa para fazer a entrega da mercadoria, de início,
Eu até entendo, e isso foi o que nos levou a adiar esse, porque o presidente tinha colocado, a contratação através de uma cooperativa, de início, ela pode ser até considerada válida, mas desde que observados os requisitos de um cooperativismo. Aqui, quem pagava ao reclamante não era feito pagamentos através de cooperativa, era o próprio gerente lá, ou uma pessoa do restaurante que fazia os pagamentos. Quando se fazer uma contratação, porque é um tipo de demanda que realmente pode vir a se repetir, se contratar através de uma cooperativa, seguindo todos os passos do cooperativismo, de início, e no meu entendimento, essa contratação é válida. É somente para que se possa pontuar isso, mas nesse caso específico aqui não ficou observado isso. Daí a manutenção da sentença de primeiro, é que eu estou aqui também com dificuldade para abrir de novo. Manutenção da sentença de primeiro grau, com algumas adequações, não estou determinando a reintegração, estou modificando a sentença, reduzindo o valor que foi reconhecido na origem também, me parece que para R$ 950. O meu também está demorando a entrar aqui. Não, mas é porque eu... Deixa eu ver. Não. Eu entrou? Tô com um aqui, é os 10.172, que parece que é o que foi... Não, é o 10.270. É da sessão de 2 processos. É o processo? Essa Eu já sessão. até botei. Ele está perguntando se entrou, é porque tem um aqui, eu não sei se... Até constei o meu de acordo já. Está demorando a entrar, né? Tá. Já está, Ana. Então, já entrou aqui. Bom, então, assim se decide nos termos do voto do relator, então, por unanimidade. A doutora Ângela também está votando. Vota nesse processo, né? Ela já... Está de acordo também, né? Tô de acordo. Excelência, pela ordem, então, com relação a período de estabilidade, não determinou a não reintegração dele, não é isso? Realmente eu me recordo que houve uma modificação dando um provimento nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Deu provimento ao apelo reclamado para fixar a jornada de trabalho do autor de forma alternada, sendo em uma semana de segundas, quartas e sexta, de 11 às 15 e das 18 às 24. E na outra semana, terça, quinta e sábado, de 11h30 às 14h30 e das 18 às 23 horas. Esse é o, deixa eu ver aqui, Giancarlo Restaurante Galeta Itália, não é isso? Isso, exatamente. E, além disso, deu provimento também para declarar que... Não, quanto à indenização, não. E o período Deu de para a estabilidade? remuneração do autor era de R$ 950, para fixar em 900... E deu provimento parcial ao recurso interposto do reclamante para declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho em 5 de maio de 2016, com pagamento dos valores salariais correspondentes à data do afastamento, 21/4/2015, até 5/5/2016. Acrescido de férias, terço de férias, 13º e fundo de garantia mais 40%. Então, foi isso o provimento em ambos os recursos. Mandou pagar o período estabilitário dele. Não, Não, está aqui reconhecendo a rescisão indireta, não. Rescisão indireta. que na origem não foi reconhecido porque determinou a reintegração. Mas aí mandou pagar o salário até maio de 2016, seria até maio de 2015, então. Tem pagamento de salário aí, Pepe? Porque eu não estou conseguindo. Não, no voto não tem pagamento de salário, não. Porque ele se afastou do trabalho em abril de 2015. Não tem pagamento de salário ao recurso para declarar a rescisão direta do contrato com os valores salariais correspondentes à data do afastamento, 21/4/2015, até 5 de maio de 2016. Pois é, está mandando pagar o período estabilitário dele, indenizar o período estabilitário. Não deu reintegração e mandou pagar o período estabilitário. É porque, como não estou determinando a reintegração, eu estou considerando como o término do contrato de trabalho exatamente essa data. No fim do período estabilitário. É. Aí eu Assim, queria apenas
levantar uma questão nesse ponto? Não, já está julgado, viu, doutor? julgado. Infelizmente, já está julgado. O senhor já fez tentação oral na sessão passada. O processo já foi, inclusive, proclamado o voto, nos termos do voto do relator. Tudo bem. Obrigado. Próximo boa processo. Tarde. Boa tarde. Pode ser dessa sessão ainda? Terminar essa sessão? Tem, viu? Tem mais um, o Aquele que foi 10.741. adiado, que a questão da... É o 10.741. Departamento, DNPM, exatamente. Ah, estou de acordo. Já conferi. Estou de acordo com o voto. Eu também. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Então, vou abrir agora a sessão do desembargador Renault. Votos do PJE, da relatoria do desembargador Renault. Tentação oral agora. Tentação oral. Até o 10º não estou vendo nada. Tem? Eu vou passar para outra página, posso? Não? Não? Participa. É o 11.672, 2015, recorrente Anjos, Calçados e Material Esportivo, e Kaique Ribeiro Almeida. Doutor Renault é o relator, doutor Carlos é o segundo votante, doutor Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscrito, doutor... Qual que é o número da pauta? É o 24, é o 11.672. Estou tentando chegar lá. É inscrito doutor Fabrício Souza Cruz Almeida pelo reclamado. Com a palavra o relator. Sei não. Você está entrando pelo perfil do magistrado na sessão? Não. Entra, porque aí ela entra, você vê na mesma hora. Ah, é. Tem que ir para a página 3. Ó. É porque esse negócio de página entra pelo outro, que é melhor. Sua orientação foi ótima, porque eu estou entrando pelo magistrado na sessão, é bem mais rápido. Como é que é? É porque vai abre só uma demorar folha muito, direto. né? Vai demorar. Aqui. Abrir. Pode fechar? Tá por aqui. Cadê? Tá aqui, né? Com distância, não é isso? Segundo grau. Carregando assinador. Mas eu acho que ele entrou por aqui mesmo, viu? Ok, vamos ver. Não? É diferente? Aqui, ok. Cai direto pra gente aqui, né? Sessão aí tem que vir para turma, primeira turma, né? Cadê? Terceira, primeira turma. Tá aqui? Isso, né? Ok. Aí não precisa fazer nada, que ela mesma abre. Então eu vou ficar esperando aqui. Posso ficar esperando? Pode. E? Deixa eu ver. Zé Eduardo aqui, ó, meu. Aí, ó, deu a mesma coisa. Pelo reclamado, pelo recorrente. Tava. Pela reclamação. Substituindo. Não, está substituindo. Aguardando. Aguardando. Já abriu. Tá, deixa eu só te dar mais uma coisinha. Faz aqui assim, ó. Tem o número da pauta, tá vendo? Ó, 24 da pauta. Tá.
Aqui fica as sessões. Ela inteirinha aqui. Ali eu já acesso. E você não precisa fazer nada. porque Voltar ela esse abre e horário abre melhora pra para vocês, Tá né? ok. Ou não? Posso... É Anjos Calçados e Material Esportivo Limitada, não é isso? Kaique Ribeiro. Sentença da Vara de Lavras, do juiz Edinaldo da Silva Lima. Há uma preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, que eu, data vênia, estou rejeitando. E a minha conclusão é no sentido de, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir da condenação a multa por embargos protelatórios, mantido o valor arbitrado à condenação. Inscrito para sustentação oral, doutor Fabrício Souza Cruz, a quem conceda a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento aos demais desembargadores presentes. Antes de iniciar a sustentação, queria fazer uma moção na qualidade de diretor institucional da Ordem dos Advogados de Seção Minas Gerais, parabenizá-los pela gestão nesse período de tempo da Justiça do Trabalho, com todos esses infortúnios que vêm ocorrendo, com o repasse bem inferior ao seu valor, do qual reunimos com o doutor Júlio na semana retrasada na OAB e tivemos ciência. Parabenizo pela gestão eficiente e aos juízes de primeira instância também, do qual vem se sacrificando pelo horário reduzido. Parabéns, que nós entendemos perfeitamente a situação dos senhores desembargadores, do juiz de primeira instância e dos juízes do interior, que não é fácil, não está sendo fácil e não vai ser mais fácil ainda a partir dos anos posteriores. Parabenizo. Obrigado. Senhor relator, Luiz Otávio Linhares e demais votantes, agradeço por ter retirado a multa dos embargos, coerente à decisão do juiz monocrático, e gostaria de salientar também sobre essa decisão, sobre as horas extras, que foi definido pelo juiz de primeira instância. Em audiência de instrução, as testemunhas relataram que o caderno de ponto não teve sequer uma alteração, que o caderno de ponto eram feitas as anotações corretamente de seus funcionários. Ouvindo também a parte interessada, qual seja Kaique Ribeiro de Almeida, o mesmo em audiência confessou que o caderno de ponto estava corretamente preenchido. Ou seja, não se pode falar em horas extras com demais testemunhas e a parte interessada confessando ao juízo que não teve sequer nenhuma hora extra trabalhada. É nesse intuito que eu venho perante a Vossas Excelências afirmar, mais uma vez, que o caderno foi preenchido corretamente, com todas as testemunhas, tanto do recorrente quanto do recorrido, alegando não ter sequer nenhuma alteração. Peço que reforme a sentença nesse sentido, que possamos alterar essas horas extras arbitradas em primeira instância, do qual não faz sentido, tendo em vista o caderno de ponto juntado aos autos na defesa do nosso cliente. E por mais é isso, e agradecer a compreensão dos senhores. Senhor presidente, eu estou confirmando a sentença de primeiro grau, no sentido que a reclamada ela realmente apresentou um registro relacionado à jornada de trabalho, mas o documento tinha algumas informações, alguns dados que foram inseridos nesse documento que estavam ilegíveis, tornando impossível a verificação da jornada registrada. Eu estou entendendo que, com uma sentença de primeiro grau, que nesse aspecto as horas extras elas prosperam. Doutor Carlos Roberto Barbosa.
Cumprimentar o advogado, inclusive pela solidariedade, que também atinge a todos nós, né, profissionais do direito. Eu entrei aqui na ata de audiência que antecedeu a sentença. Realmente existe a informação da própria testemunha do autor de retidão de horários de entrada e de saída, mas são ilegíveis. O voto é nesse sentido, porque como que se vai acolher, ainda que se fale que há uma retidão de horários, mas não consegue, o julgador não consegue visualizar isso. Por isso eu vou pedir vênia e vou acompanhar o voto do eminente relator. Eu sou o terceiro votante nesse processo, eu peço vênia também do brilhantismo da sustentação oral, mas estou acompanhando integralmente o relator. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo é o 22 da pauta. É o 11.619, 2015. É recorrente Maria Barbosa do Carmo, Simone Cristina do Carmo, Sidney Barbosa do Carmo, e Vanderlei Barbosa do Carmo. E recorrida Anglo Gold, achante córrego do sítio Mineração S.A. Inscritos, doutor Felipe Augusto Comini pelos reclamantes e doutor João Bosco Cumaira pela reclamada. O Renaud. Ok. Com a palavra o relator. Ambas as partes estão... Só um minuto. Uai, sumiu aqui o voto. O que houve? O voto sumiu. Mas caiu. Caiu, né? Ah, O meu não. o meu também caiu. É o 22? É o 22. Posso clicar nele? 11.619. Clica na lumpinha verde, então. Posso clicar Pode. aqui, né? Vamos ver se vai abrir. Também caiu. Esse voto eu elaborei com duas opções, dando preferência à primeira opção, que é no seguinte sentido, senhor presidente. Engraçado, deixa eu ver a conclusão aqui. Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a prescrição e declarar nula a respeitável sentença determinando o retorno dos autos de origem para a reabertura da instrução processual, oportunizando-se aos autores a juntada de documentos oriundos da reclamação trabalhista anteriormente ajuizada pelo ex-empregado. E eu transcrevo o número deste processo. Inscrito para sustentação oral, doutor João Bosco Cumaira e o doutor Felipe Augusto Comini. O doutor Felipe, você quer aguardar primeiro o voto divergente? Perfeitamente, excelência. Doutor João Bosco. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eminentes integrantes desta egrégia primeira turma, eu conheço já de processos anteriores o entendimento da egrégia turma, mas vou tentar ainda justificar a minha presença nessa tribuna para tentar reverter o entendimento que tem sido mantido exclusivamente nessa egrégia primeira turma, porque em todas as demais o entendimento desse tribunal é no sentido que se aplica à espécie a previsão constitucional e que, nesses casos, não se pode falar em prescrição civil. Eu tomei o cuidado hoje, inclusive, de verificar no TST, eu já tinha citado anteriormente
nosso ex-juiz desse egrégio tribunal, que em matéria semelhante, exatamente, até discorreu com muita fidelidade essa questão a partir do momento em que passou a competência da Egrégia Justiça do Trabalho, da Colenda de Justiça do Trabalho, o conhecimento e julgamento dessas questões que envolvem doença profissional e acidente do trabalho, o ministro José Roberto Freire Pimenta. Mas hoje eu encontrei, inclusive, um julgamento mais preciso do nosso também ex-juiz dessa corte, do ministro Vieira de Melo Filho, em que a própria ementa ela é definidora da posição unívoca do TST. Diz a ementa: tratando-se de pretensão ao percebimento de parcelas oriundas de dano moral decorrente de relação do trabalho firmado entre empregado e empregador, o prazo prescricional incidente à espécie é a do artigo 7º, 29 da Constituição Federal, consoante entendimento sedimentado no Tribunal Superior do Trabalho, incidência da súmula número 333 do TST. Na verdade, o que tem sido proclamado nessa egrégia turma é que se trataria de direito de personalidade da pessoa, esquecendo-se da causa de pedir. A causa de pedir que está na inicial é dano moral, não se fala dano moral em decorrência da doença profissional. E aí a incidência no TST tem sido esta. Nós estaríamos aqui, evidentemente, remetendo a definição dessa questão para o TST, abarrotando ainda mais o TST. O que é preciso de ser entendido é que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, independe até do pronunciamento da reclamada. Ela deveria ser proclamada diretamente por essa egrégia corte, que prescrição é uma figura, é um princípio constitucional que declara, que sustenta o equilíbrio das relações. Isso já é desde o processo romano que se fala que os dormientibus non succurrit ius. Aqui nós estamos exatamente 9 anos, 11 meses e 15 dias. Distribuída a ação no dia 29 de dezembro para um óbito que ocorreu no dia 12 de janeiro de 10 anos anteriores. O que se fala, eventualmente, que seria matéria civil, então que se aplicaria a prescrição trienal, mas o TST é unívoco nessa questão. Não existe nenhuma decisão no TST que proclama, inclusive, a prescrição trienal. Daí a razão porque se espera que seja mantida a respeitável decisão de primeiro grau. Muito obrigado, senhor presidente. Luiz Carlos Alberto Barbosa. Presidente, eu abri aqui uma sessão, eu tive a oportunidade de ser relator de um caso análogo a esse, no mês de maio. Inicialmente, eu só vou discordar do ilustre advogado que usou muito bem a tribuna. Essa regra de se conhecer qualquer norma que venha a solapar direitos, como é o caso da prescrição, eu, data vênia, entendo que esse entendimento que foi colocado na tribuna, no meu ponto de vista, ele não deve prevalecer de se conhecer de ofício. Mas, no caso específico desses autos, minha respeitosa divergência, e no sentido de manter a sentença, não é muito a questão da accionata, não, porque isso é a morte do empregado. A questão é, vamos aplicar a regra do artigo 7º, de prescrição de 5, ou seria a prescrição de 10 anos? Eu, com a devido respeito, eu entendo que aplicável à espécie seria o artigo 7º da Constituição e, para mim, seria a prescrição de 5 anos, prazo não observado pelos demandantes, que ajuizar já quase no limiar de 10, por isso eu manteria a sentença de primeiro grau. Eu peço vênia, eu vou acompanhar o relator, questão nós já decidimos outros casos. Então, assim, se decide por maioria, vencido o juiz Carlos Alberto Barbosa.
nos termos do voto do relator. Agora a sessão do doutor Zé Eduardo. A tese, sabe de quem que é essa? Do Hermes, dos 10 anos. Ele que criou essa tese. Foi ele. Mas não seria 2 anos, então, não? 2? Seria de 5 ou de 2? Não, seria a prescrição de 5 anos, contando da morte do empregado. Porque aqui não é caso de extinção de contrato. Porque não tem extinção, porque já extinguiu há mais tempo. Ele já extinguiu lá atrás? Já há muito mais de 2 anos. Esses... Mas o contrato está extinto. Não, mas aqui, por exemplo, nós já tivemos um caso envolvendo essa empresa, onde se adotou o entendimento de que seria, quando se lança lá no óbito, que a causa da morte dele é a silicose. Sim. E tem casos que ele só vem descobrir que é silicose passado outro tempo. Então já tivemos quando aplica a Constituição é de 5 anos. É de 5 anos. Não de seria 2 porque não houve uma extinção. Porque aqui o direito... A causa da extinção. Não é para o empregado. A extinção teria ocorrido lá atrás. Eles estão buscando um dano moral pela morte do empregado. Então, a accionata aqui é a morte do empregado. Eles não estão buscando uma parcela que seria devido pelo término do contrato. É por isso que, às vezes, tem alguma discussão. Essa ciência é com óbito? Ou só vem descobrir depois? Depois, quando já tivemos casos que não seria a morte. De qualquer maneira, dão 5 anos. 5 anos, porque aqui não é 2 de extinção do contrato. A próxima sessão é doutor Zé Eduardo. O processo é o 11 da pauta. Não. É só entrar na sessão dele. Não, você tem que entrar na sessão. Isso. É porque quando muda de sessão, o único... É o 10.577, 2016, recorrente Alexandra Rezende Brito e recorrido Organização Verde Mar Limitada. Doutor Zé Eduardo é o relator, doutora Ângela Castilho é a segunda votante e doutor Renault é o terceiro votante. Inscrito, doutor Rodrigo Dourado Duarte, pela reclamante. Eu consigo abrir 2 sessões. Não. Está entrando. Ele não entra, eu já tentei fazer isso, não dá. Como eu não voto nesse, eu nem vou sair. Está impedido. Bom, eu sou o relator nesse processo. Eu estou conhecendo o recurso. E, no mérito, eu estou dando provimento parcial para elevar o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000, mantendo mais a sentença. Inscrito para sustentação oral, doutor... É o 10? É o 11. Doutor Rodrigo Dourado? Isso. A quem concedo a palavra. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, na qual eu cumprimento os demais embaixadores aqui presentes. Pois bem, vou pedir vênia para discordar quanto ao montante do valor do dano moral. Aqui há de ser ressaltados aos julgadores realmente o ocorrido. Pois bem, num dia normal de trabalho, a minha cliente, ora recorrente, começou a sentir mal, uma forte dor abdominal. O que ela fez? Foi ao banheiro. Ficou não por 10, nem por 20 minutos. Ficou entre 4 e 5 horas, agonizando de dor. Tanto é que a testemunha que foi trazida a rouco pela própria recorrente confirmou que, ao relatar o fato ainda para a encarregada, que era a supervisora encarregada, a mesma ainda relatou que a minha cliente estaria de birra. 4, 5 horas agonizando no banheiro. Foi falar que ela estava birra, não foi chamado ninguém da família, digo, ninguém. Houve clara omissão de socorro. A minha cliente teve que, por conta, arrumar força, não sabe de onde, termina até mesmo pela própria vida, ter que se dirigir ao hospital. Chegando lá, isso aconteceu, dois jogadores. Ela foi operada às pressas, apendicite. Se parasse mais 1 hora, ela morria. E o encarregado entendeu que é birra. Se passasse 1 hora a mais, ela morria. Então, até que foi operada às pressas de apendicite. Pois bem, foi afastada e, quando retornou, coincidentemente,
foi mandado embora 3 dias após. Ora, é sabido que as organizações Verde-Mar é uma potência, com várias lojas, recebendo altas volúpias de dinheiro. R$2.000, que foi o valor arbitrado pelo juiz Acó, com a permissa vênia, não faz nem cosquinha em botar em risco a vida de alguém. R$2.000 uma vida. Se passasse mais uma hora, ela morria. Morria. Eu acho que aqui no caso dos jogadores, tem que ser aplicado aqui uma pena suficiente para que essa empresa não faça mais nenhuma conduta como essa com nenhum funcionário. Primeiro, pela omissão de socorro, o risco de morte. E segundo, realmente por desdenhar uma situação como essa, tratando como birra, não chamando nenhum familiar. A encarregada, desde o momento, primeiramente, ela ficou sabendo do ocorrido e nada o fez. Então, entende a hora recorrente que um dano moral nenhum estipulado vai poder suprir todo o constrangimento que ela passou, que foi um trauma para o resto da vida. Porque, por pouco, ela não morreu. Por clara omissão de socorro. Não ligar para ninguém, nem na família dela. 4, 5... Deixa bem claro, não foi nem 20, foram 4, 5 horas agonizando no banheiro. 4 sozinha. Sem auxílio de ninguém. Então, entende a recorrente aqui que o valor do dano moral deve ser majorado para o importe mínimo de R$8.000. É só, peço vênia, desculpa estar um pouco exaltado, realmente, situações como essa não são corriqueiras no dia a dia, ainda mais envolvendo risco de morte e a conduta da empresa entendendo que era uma birra. É só, obrigado. Luísa Ângela, Rogério. É muito complexa a questão, né, da fixação do dano moral. Parece-me que ficou nos 5.000, conforme... Porque houve uma discussão aqui, né, a respeito do valor. Não obstante essa dificuldade toda, me parece que 5 está consentâneo com... Porque a questão não é o risco de vida que a empregada correu. A questão é o que aconteceu lá dentro desse menoscabo, desse menosprezo, ao chamar de birra uma questão, que é um sofrimento da pessoa. Mas eu estou acompanhando o relator. Estava passando mal. Né? O advogado tentou muito bem da tribuna, mas acho que está com a prova dos autos, está razoável. Foi sugerido. Também acompanho você. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, boa tarde. Próximo é o 25 da pauta. Não fala disso, não. Aí foi por conta dele, né? 25 é o 10.963. Recorrente Séries Serviços Técnicos Industriais Limitada e recorrido Iveco Latinoamérica Limitada e Wilton Geraldo Soares. Inscrita a doutora Camila Vilela Januzzi pelo recorrente. É o 10.963. Iveco, não. Fala o número da pauta, que é mais. 25. 25. Sou relator nesse processo, questão que envolve a discussão sobre adicional de salubridade, limpeza de sanitário, uso coletivo, de grande circulação, a questão se é enquadramento ou não nesse discussão, se é de grande circulação ou não, né? Eu sou relator. Eu diretamente à conclusão, eu conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Com inscrita para sustentação oral, a doutora Camila Vilela Januzzi, a quem conceda a palavra. Boa tarde a todos.
Excelência, aqui a questão são esses dois pontos, né, do lixo urbano e da grande circulação. O que eu gostaria de mencionar é que o próprio recorrido, na audiência, falou que se tratava de apenas 6 banheiros. E esses 6 banheiros eram limpos por 6 funcionários. Então, como é que a gente pode comparar uma tomadora de serviço que tem apenas 6 banheiros e esses 6 banheiros eram limpos por 6 funcionários? A questão também de grande circulação, ficou comprovado pela prova oral que eram somente os funcionários daquele determinado setor que utilizavam. Então, o que a gente pugna nesse recurso ordinário é para essa comparação do lixo urbano e da aplicação da súmula, porque, de fato, não pode ser considerado lixo urbano 6 banheiros que eram limpos por 6 funcionários. Como que isso eram de grande circulação? Por isso que a gente pugna e pela reforma da sentença para decotar da condenação o adicional de salubridade. Sem mais. A doutora Ângela. Data vênia da sustentação oral não foi nesse sentido a conclusão do perito, né? Eu estou inteiramente de acordo com o relator. Doutor Renaud? Estou de acordo. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, boa tarde. Agora a sessão da doutora Ângela. Vou abrir que... Os processos de sustentação oral da relatoria da juíza Ângela Rogido. É o 11 da pauta. 10.714, 2016, recorrente Sindicato dos Empregados, Empresa de Vigilância e Transporte e Segurança. Recorrido Resende Vigilância e Segurança Limitada. Doutora Ângela, relatora. Doutor Renaud é o segundo votante. Doutor Carlos Roberto é o terceiro votante. É o 11. Senhor presidente, eu não estou conhecendo... Doutor Leonardo. Deixa eu falar. Leonardo Pereira pela recorrida. Com a palavra a relatora. Eu não estou conhecendo o recurso ordinário do autor por se tratar de causa de alçada e não ter uma matéria constitucional direta em discussão. Inscrito para sustentação oral, doutor Leonardo Pereira Rocha Moreira, a quem conceda a palavra. O senhor tem divergência em relação ao não conteúdo? Aguarda. Eu vou aguardar, como a doutora não está conhecendo o recurso. Estou de acordo com o relator. Há divergência? Não, estou de acordo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigado. Boa tarde. O próximo é o 15 da pauta. 11.235, 2015. Anglo Gold e recorrido Clara, Reginaldo, Cleison, Anderson e outros reclamantes. Doutor Felipe Augusto Comini pelos reclamantes está inscrito e doutor João Bosco pela reclamada. É o número 15. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Para sustentação oral, doutor João Bosco e doutor Felipe. Quem que é o recorrente nesse caso? A Anglo Gold. A palavra... João Bosco Mayra. Ilustre senhor juiz, desembargador presidente, demais julgadores. Na verdade, esse processo é bem semelhante ao anterior, que já tinha sido declarada a nulidade da sentença. O processo voltou à origem e agora a sentença fixou uma indenização de R$900 mil, mais pensão que retroage à data da morte, que é 2005. Nesses dois pontos há uma decisão ultra petita até, porque, na verdade, o pedido inicial, ele limita, quando ele pede a indenização a cada um dos herdeiros, ele fixa em 100 salários mínimos. Então, esse limite foi ultrapassado, que na data da prolação da sentença, ainda não é, o salário mínimo não é de R$900. Com relação à pensão, que também retroage
a 2005, nós estamos aqui aquela questão que o doutor Carlos, inclusive, invocou aí. A prescrição quinquenal ela é inexorável. Não há falar em pensão durante 10 anos. Então, nesses dois pontos, embora eu tenha que reconhecer que essa matéria, toda a questão será submetida ao TST, tendo em vista que a reclamada discorda da aplicação da prescrição decenal na espécie. Muito obrigado, senhor presidente. Mas nesses dois pontos está evidenciado que houve a decisão ultra petita. Doutor Felipe, aguarda a primeira divergência. Doutor Renaud. Acompanha a relatora, senhor. Juiz Carlos Roberto. Eu vou... A questão da prescrição aqui é uma questão que já foi decidido pela turma, não tem a... Eu vou divergir somente quanto ao valor, porque realmente estou aqui com o pedido de ali na B da inicial, ele pede a condenação no importe de R$ 709.200, equivalente a 900 salários mínimos. E houve realmente o deferimento de valor superior a esse. Eu não acolho como nulidade, apenas faço o decote, adequando a condenação ao que o pedido estabeleceu, por isso eu daria provimento para reduzir nos termos postulados na inicial. Somente nesse aspecto, que é a minha respeitosa divergência. Diante da divergência, mantém os votos? Ou quê? É a segunda opção que... Eu analisei a questão do julgamento do pedido. Eu acho que cabe ao julgador fazer... Mantém os votos, né? E o valor foi fixado em salário mínimo, não como fala no recurso 700 e X, fala tantos salários mínimos, eu achei que está razoável e está de acordo com o que a turma vinha fixando. Então, eu optei por manter. Então, assim, se decide por maioria, vencido o juiz Carlos Roberto Barbosa, nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, boa tarde. Eu colocaria a segunda opção. Tá. Eu coloco quanto a segunda opção. Não põe segunda opção, que não existe. Não, o é texto da segunda. Ah, tá. Porque eu fico para facilitar o trabalho da secretaria. Não, da doutora Ângela terminou. Agora a sessão do doutor Carlos. Doutor Carlos Roberto Barbosa, agora. O número 4 da pauta é o 10.172, recorrentes Claro e Maria Amália Pimentel. Apareceu para o Ministério Público a minha sessão. Fazer uma tentação, mas isso aí... com a palavra o relator. Estou conhecendo, negando provimento. Está inscrita a doutora Poliana Pinheiro pela reclamada. Boa tarde. Com a palavra, doutora Poliana. Então. Com relação ao estorno de comissão, eu vou usar dos fundamentos da decisão de primeiro grau, que, através do depoimento das testemunhas ouvidas a arrogo das partes, o juiz assim fundamentou que as comissões... Só um minutinho, doutora Poliana. Sim. Só para orientar a sua sustentação oral. Sim. Eu vou adiantar o meu voto, porque aí a terceira votante que vai decidir, claro. E a senhora faz a sustentação oral. A terceira votante é a juíza Ângela, ela que vai decidir, porque tem uma pequena divergência aqui, então a senhora faz a sustentação oral dirigida à divergência. Tá, João. Eu tenho uma divergência parcial aqui apenas, que eu estou aplicando aqui a súmula 35 do tribunal aqui, quanto à indenização para o uso da logomarca no uniforme, né? Então, tendo em vista natureza leve, porte econômico da empresa, arbitro a indenização de dano moral em R$ 5.000. Então, daria provimento ao recurso do reclamante, uma pequena divergência, porque eu daria também provimento ao recurso do reclamante quanto ao dano moral para fixar em R$ 5.000. Então, pode fazer a sustentação oral.
Depois eu só tenho uma explicação, porque é o próprio também. depoimento pessoal do reclamante. Ok. A doutora fala pela Claro. Sim, pela Claro. Então, Então foi conhecido o recurso reclamante, todo mundo conheceu. Claro, eu estou conhecendo de ambos e negando o provimento. Sim. Com relação ao recurso da reclamada, quanto aos estornos de comissão, o juiz assim fundamentou que as comissões são estornadas somente em caso de cliente ficar inadimplente durante 6 meses, no caso de venda ou ter sido feito de modo incorreto. Isso é o depoimento de uma testemunha que o juiz assim que utilizou-se dele. E que as vendas canceladas também faziam que as comissões fossem estornadas. Essas hipóteses são autorizadas pelo artigo 7º da Lei 3.207, que dispõe sobre as atividades dos vendedores. Portanto, nada teria de errôneo quanto aos supostos estornos alegados pela reclamante. Ademais, o juiz também observou que a autora não se manifestou sobre os documentos e a contestação. A recorrente, ela juntou com a defesa as fichas financeiras em que nenhum desconto foi efetuado, que demonstram que nenhum desconto foi efetuado, insurgindo assim a concordância tácita e não havendo que se cogitar em desconto de comissão ante a ausência de prova por parte da reclamante. Quanto ao desconto de farmácia, foi condenada a reclamada ao ressarcimento da reclamante de R$ 128. Esse desconto nada tem de regular, uma vez que há previsão na cláusula 28ª da Convenção Coletiva 2013 e 2015, pelo que requer a reforma da sentença para decotar da condenação tanto o estorno das comissões quanto o desconto farmácia no valor de R$ 128. Ademais, quanto ao recurso do reclamante, a reclamada entende que ele sequer pode ser conhecido. De acordo com o artigo 997 do novo Código de Processo Civil, o prazo para apresentação do recurso adesivo é contado da notificação da apresentação das contrarrazões apresentado pela parte contrária. A reclamante sequer foi intimada do recurso da reclamada. A reclamante havia apresentado embargos de declaração, o qual foi julgado, ela apresentou embargos dia 6/5/2006 e ela apresentou o recurso dia 12/5/2006, ao passo que a decisão dos embargos de declaração dela só foi publicada dia 13/5/2016. Portanto, o prazo para recorrer só tem início a partir da publicação. Uma vez que não teve publicação, esse recurso sequer existia. Então, nesse ponto, a reclamada pede reforma da decisão quanto ao conhecimento do recurso, para não conhecer do recurso. E quanto ao dano moral, pela utilização do uniforme, é bom ressaltar que a reclamada não utilizou o uniforme para obter lucros. E uma vez que não houve obtenção de lucro por parte de terceiro, não houve publicidade pela logomarca de um terceiro, o objetivo da reclamada não era oferir lucro. Em razão disso, requer também reforma da decisão para decotar a condenação quanto ao dano moral. Obrigado. O relator deseja prestar algum esclarecimento? Com a vossa venda, presidente, eu vou dar uma resposta rápida ao que a nobre advogada colocou da tribuna. Primeiro, questão do conhecimento. Já é o entendimento da súmula 53 do TST, falando que é tempestivo o recurso interposto antes da publicação oficial, se dela o recorrente tomou conhecimento por outro meio. É caso dos autos. A interposição do recurso ordinário pela autora antes da intimação sobre o recurso ordinário da reclamada não se mostra seródio para esse fim. Estou conhecendo. Estorno de comissões. O que temos que discutir aqui nos autos? O princípio da alteridade, não pode haver isso. Eu faço uma venda. Se essa venda não é concluída por insolvência do comprador, que tem que ser objeto de prova por parte da reclamada, que é o artigo 7º, que a senhora fala da lei,
E lá é textual, fala, tem que comprovar a insolvência do comprador, porque aí se poderia cogitar de uma análise perante que o artigo também da CLT trata que, via de regra, não é cabível esse estorno. É jurisprudência mais ou menos tranquila. Não comprovada, mesmo examinando a questão à luz do artigo 7º da Lei 3207, eu entendo que a sentença de primeiro grau está correta, estou negando o provimento. Desconto de farmácia, não tem essa autorização. E mais que isso, a falta de autorização não comprovou que ela teve nenhum benefício com essa farmácia. É caso de se manter a sentença. A questão da reparação por dano moral, do uso de uniforme, eu estou mantendo a sentença de primeiro grau, é porque, num aspecto, o reclamante ele próprio confessou que não usava logomarca de outra empresa, era só da Claro. É empregado. Eu, normalmente, eu aplico a súmula do nosso regional de ser devida a indenização. Mas ele próprio confessou que o que ele usava era da Claro, era a logomarca da Claro. E com essa confissão, eu estou entendendo que não é caso de se aplicar a súmula e eu estou negando o provimento ao recurso dele nesse aspecto. Isso. É porque a súmula fala de outras empresas. Porque a discussão aqui não é questão de benefício É porque ele confessou que não usava de outra empresa. Eu estou vendo aqui, caiu minha. É o meu PJ. É a primeira declaração dele, no depoimento pessoal, é exatamente essa. Caiu meu. Não, se tiver só do empregador, eu também não dou, mas eu quero ver aqui o que eu falei aqui no meu. Quando fui examinar de novo a prova, olha, que fazia uso de uniforme constituído de calça social, camisa crachá e sapato preto, sendo que o logotipo estampado na camisa era da Claro. É a primeira... Tem lógica, né? Eu acho, mesmo que a súmula fala claramente. É da reclamada. Restituição, desconto, auxílio farmácia, recurso da reclamada. O estorno que é matéria comum. E o dano moral, sim, é recurso do reclamante. Então eu retiro minha divergência. Eu estou de acordo. De acordo. De acordo também, né? Estou de acordo. E assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada. Próximo é o número 15 da pauta. Então foi bom, né? Pode decidir nada. R$ 10.859/2015. Recorrente Banco Bradesco S.A. e João Henrique de Almeida. Recorridos os mesmos. Escrito Dr. Juliano Fialho de Pinho, pelo reclamante. Número 15 da pauta.
Com a palavra, o relator. Saiu? Estava lento, mas já acho que eu vou... Você pensou nisso aí, eu não tinha pensado. Feliz que a gente... Tranquilo, né? Presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto pelo réu, no mérito dano provimento parcial para reconhecer o exercício da função de caixa desde 3 de maio de 2010 e de gerente desde 3 de setembro de 2012. Não, é o recurso interposto pelo autor. Sim. Então, reconhecer o exercício da função de caixa desde 3 de maio de 2010, de gerente desde 3 de setembro de 2012, e acrescer a condenação, o pagamento das diferenças salariais daí decorrentes de 5 de 6 de 2010, período imprescrito, até 30 de setembro de 2010, em relação à função de caixa, e de 3 de setembro de 2012 ao final do contrato, em relação à função de gerente, com reflexo em aviso prévio, horas extras, férias, acrescidas de 1/3, 10º, salário, FGTS, multa de 40%. E letra B, condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000 pelo tratamento desrespeitoso ao reclamante a ser atualizado na forma prevista na súmula 439 do TST. Estou conhecendo também do recurso interposto pelo reclamado. No mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que na apuração das horas extras deferidas seja observada a jornada anotada nos registros de ponto nos primeiros 10 dias de cada mês. Nos demais dias fica mantida a jornada fixada na sentença. Estou mantendo o valor da condenação e estou declarando que as diferenças salariais possuem natureza salarial para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT. Inscrito para sustentação, doutor Juliano Fialho de Pinho, a quem concedo a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente e demais componentes dessa egrégia turma. Em que pese o provimento parcial da proposta do voto do relator, eu entendo ainda que alguns reparos ainda mereçam ser feitos na sentença de primeira instância. Notadamente quanto à questão do cargo de confiança que o douto juiz de primeiro grau entendeu que, a partir de fevereiro de 2013, o reclamante teria assumido um cargo que o enquadrasse no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Como bem colocado pelo desembargador José Eduardo, numa questão anterior aqui já discutida, praticamente, tirando caixa escriturário, todos os empregados de banco agora são intitulados gerentes. No caso específico dos autos, a prova testemunhal foi clara no sentido de demonstrar que o autor sequer podia assinar sozinho pelo banco. Ele precisava de assinar junto com um gerente, ele não tinha autonomia para absolutamente nada. Então, quis ressaltar isso pela questão do provimento das horas extras, além da sexta, né, sétima e oitava horas, a partir de fevereiro de 2003. E quanto à questão do assédio moral, em pese ter sido dado provimento e definido o valor pelo excelentíssimo desembargador relator em R$ 5.000, eu entendo que o valor não é suficiente para suprir os danos sofridos pelo reclamante, até porque em decisão dessa egrégia turma, em que figuraram como agentes do assédio a mesma figura, que é o inspetor do banco Celso Joel Lima, em que também foram colocados apelidos no reclamante, apelidos pejorativos, foi fixada uma condenação no importe de R$ 20.000. Então, pela majoração da indenização de danos morais por assédio moral. E também o provimento, eu queria só ressaltar esses dois pontos, mas provimento nos demais pontos trazidos no recurso do reclamante. Obrigado. Votante aqui, sou eu? Sou, né? Eu ia sugerir aqui ao relator, eu estou de acordo com o voto, que a questão de hora extra aqui é cada caso, né? Naquele caso, aqui eu estou de acordo com o relator quanto à jornada. Eu quero sugerir aqui um aumento no valor do dano, porque realmente,
Com o banco, com aquele nosso aplicativo, um banco, o lucro líquido qual que o banco é esse? Bradesco. Uns 10 bilhões de reais, né? Então, a gente colocar 5 mil reais para banco fica até muito alto para arbitrar um dano moral de 5 mil reais para uma pequena empresa, para uma média empresa, né? E com o Bradesco arbitrar de 5 mil reais. Eu ia sugerir ao relator para a gente aumentar isso pelo menos precedente aí de 20 mil reais, porque eu acho que o nosso dano moral aqui daria uns 30 pelo coisa. Mas como tem o precedente da tribuna aí de 20 mil, pelo menos eu sugeriria, estou de acordo com o voto, arbitrar em 20 mil reais. Mas aqui na origem, só uma... Não, teve uma condenação por transporte de valores em 20 mil reais. O recurso da parte autora é por ofensa à dignidade do trabalhador, por um tratamento que ele entendeu ofensivo, eu também estou entendendo, e aqui eu entendi que foi simples, já teve uma condenação em 20 mil. Eu estou agregando, acrescendo a condenação, uma outra condenação por dano moral de 5 mil, porque o gerente chamava ele, me parece, umas expressões, eu estou colocando aqui o que está lá, chamava ele de baixinho. Baixinho, cabeção, pobre. Então, eu acho, é ofensivo, eu estou provendo recurso nesse aspecto, mas eu acho que por essa ofensa eu entendi aqui de 5, mas se a turma entender que devamos... Não, eu confundi. Não. Ficou mantido o valor de 20 mil em primeira O transporte de valores. Transporte. Acresceu de 5 pelo tratamento ofensivo. Que esse tratamento ofensivo foi esse aspecto aí que o doutor já colocou da tribuna. Eu achei que 5 mil aqui estava razoável, porque... Pela ordem, Excelência, no processo que eu mencionei, que é o processo 11.718 de 2014, houve uma condenação, acho que foi de 25 mil para o transporte de valores e 20 mil para o assédio, no mesmo caso, nas mesmas situações. Eu até juntei. 5 mil em banco, acho que não... É melhor nem fixar, porque é absolutamente irrisório e relevante, né? Outro dia eu fiz uma porcentagem, né? Se arbitrar uma condenação de 1 milhão, o lucro líquido do banco afeta menos de 0,001%. Quer dizer, mantém um lucro líquido de 99,999%. Quer dizer, absolutamente irrisório, 1 milhão. 1 milhão, estou falando de um valor de 1 milhão. Quer dizer, 5 mil reais assim, um valor que não tem nenhum tipo de efeito pedagógico em relação à potência econômica. Isso é lucro líquido, que eu estou falando de lucro líquido. Lucro líquido é depois de pagar tudo. Pagou imposto, pagou tudo. O que vem limpinho, né? Então, eu acho que é a única forma da gente mudar a cultura, né? Porque vai acontecer o seguinte, já existe uma alteração de cultura de tratamento nas empresas, eu tenho notícia disso. As empresas estão agora receiosas desses danos morais, já estão mudando. É isso que ninguém aqui quer continuar condenando, né? É mudar a cultura. Mas essa cultura realmente só vai mudar quando essas condenações forem efetivas. E para... né, eu acho que com o banco não tem condição da gente fixar menos que 20 mil. São 2 ofensas, para cada uma esse valor. Então, eu sugeriria os 20 mil. Pode ser? Eu acompanho. 20? Eu não vou, porque aqui, olha, o gerente falava com todo mundo lá. Não era o gerente, era um inspetor, inspetor Celso. Ele fazia desfeita com a forma de vestir e falava que o reclamante era
Era habitual a conduta, baixinho e cabeçudo. É humilhação, dependendo. É que do nível de amizade, duas Agora, pessoas que são amigas, uma brincando com a Agora, outra, o que você que acha causa- que isso pode... Agora, numa relação hierárquica, isso aí humilha, né? A gente não sabe, a gente presume que humilha. Ainda mais publicamente, você expõe. É só uma questão para que dialoguemos. Nós estamos aqui mantendo uma condenação primária de 20 mil por transporte de valores, que realmente gera uma inquietude maior. Eu não sei, só mesmo. Poderíamos manter aqui, colocar aqui, aumentar de 5 para 10 mil essa? Porque eu acho que a outra ofende muito mais a integridade dele e sem... Não, mas eu acho que nós temos um precedente aqui da turma de 25 e 20. Eu prefiro manter o precedente da turma. A questão é o seguinte, eu tô agora nesse algoritmo de dano moral, mergulhado nisso, e vendo como é absolutamente irrisória essas nossas condenações. Não, tudo bem. A doutora Ângela vai preferir acompanhar... Eu acho que eu vou, porque eu participei dessas discussões aqui ano passado, nas outras substituições, exatamente sobre essa questão desses valores. Eu acho que vai ficar... É porque a gente tem muito coerente, cuidado... mais coerente. E também a gente tem cuidado também em relação a quem, né? Quando a gente vai lidar aqui com uma pequena empresa, com uma coisa, nós vamos levar em consideração. Agora nós estamos tratando do Bradesco, né? Então, eu me lembro a discussão, então isso não... justamente isso. É tranquilidade, a gente mantém a coerência aí com os julgados anteriores. Eu só vou pedir vênia para ficar vencido, porque em outros casos, e para não... eu fico nos 5 mil e aumento de acordo com o entendimento turmário. Ok. Para 20 mil e eu fico vencido só porque eu arbitraria em 5 mil. Então, assim, se decide vencido parcialmente o relator apenas quanto ao valor do dano moral, que foi deferido por sua excelência, mas só quanto ao valor que ele ficou vencido. Porque ele está deferindo o dano moral. Obrigado. Ele não está permitindo fazer a mudança aqui? Não? Não, aí você tem que... Para fazer a alteração... Eu tenho que sair da sessão? Não. Aí você tem que clicar na lupinha. Porque quando você clica na lupinha, aí é o seu voto. Aí você pode mexer nele. Quando abre automaticamente, é o voto da sessão. Nesse voto é público, você não pode mexer. A lupinha que você fala? Na lupinha verde. Não, que está aqui vermelha. Na sessão ela sai vermelha. Porque está lá para mas é essa mesmo. Para assinar. Então você... é vermelha. Tudo bom. Você clica na lupinha do voto e altera ali. Eu tinha clicado mas ele não me dá chance de... Porque com a que abre aqui para todo mundo, Aqui ele não me dá a opção de... Eu não dou... Eu não consigo entrar lá e colocar 20. Mas pode fazer depois, né? Mas... Pode. Depois você faz isso. Mas tem jeito, é só clicar na lupinha. Não, quando eu estou no meu, que eu não entro no magistrado na sessão, eu troco tudo. E ele já vai direto para lá. Não, mas o meu também eu faço isso. Mas você tem que clicar na lupa. Aí você não pode mexer no voto do jeito que está aqui, não. Então vamos terminar. Tem mais algum processo, doutor? Então vamos terminar a sessão do juiz Carlos Roberto Barbosa. Ficam apregoados todos os processos da relatoria do juiz Carlos Roberto Barbosa, que ficam julgados à unanimidade nos termos do voto do relator, à exceção dos processos destacados para análise de divergência, observações ou de ressalva. Eu não estou vendo aqui... O 11 tem. Tem, o número 11 da pauta. Só o 11. Só o 11. Já está apregoado aí. Eu estou acompanhando o relator, nesse caso. Tem uma divergência da juíza Ângela quanto à litigação de má-fé. Eu estou acompanhando o relator, ficando vencida parcialmente a juíza Ângela Rogério. Já decidi todos os processos. Então, vamos
Ah, meu Deus do céu. Caiu de novo? Eu também hoje está caindo mais que a média. Então, vamos, enquanto isso, julgar os processos, terminar os físicos, porque tem que baixar os processos físicos, aproveitar que ainda não é 4 horas. Os processos físicos. Ficam julgados todos os processos físicos. Não tem que fazer. Sustentação oral, 36 da pauta. Não, é unanimidade, né? Não, tem divergência. Tem não. Tem não? Tem não. Eu acho que sim, não? Tem não. Não tem não. Estava pregoado. Tem não. 34 da pauta. Também não tem divergência. Também não tem. Não tem. Agora tem uma adiada da sessão anterior, da juíza Ângela Rogedo, com uma divergência do juiz Carlos Roberto Barbosa. E o doutor Renault é que decide. Qual que é? Da pauta. É o extrapauta número 1, físico. 1280, está pregoado. O da fraude à execução. O voto da... Eu estou com ele na cabeça, o voto está até dentro do processo. Se puder pegar para mim o seu voto, eu pedi para devolver, mas o Ricardo achou melhor. O voto da juíza Ângela, ele está extremamente bem fundamentado, assim como a divergência também que deixa... Não. Então tiraram, eles mandaram para o seu gabinete? Não recebi, não. Na secretária. Tá. Isso aqui eu pedi para te entregar lá. Mas realmente tem essa... É aquela... O voto da súmula do STJ, né? Da relatora, ela me convence, viu? A colocação do... Gente, ela é assim, retilínea, dentro à luz de um equilíbrio que procura estabelecer uma equidade, uma justiça mais caso a caso, né? Mas a nossa jurisprudência aqui da turma, eu vou pedir vênia divergência, porque há uma jurisprudência da turma, né? Nós estamos decidindo que a responsabilidade, nesse caso, ela é dada objetivamente. A maioria da... Não é? Eu fico Você geralmente fica invencido. Você tem caminhado na linha dele, do equilíbrio ali, da equidade, né? Mas eu tenho acompanhado aqui a maioria, então eu peço vênia. Então, vencido, revisor. Imagina, o voto também estruturado. Seus argumentos são muito... Então ficam agora os processos da relatoria do desembargador Luiz Otávio Renault. Ficam todos julgados à unanimidade nos termos físicos, nos termos do voto do relator, à exceção dos processos destacados para análise de divergência, ressalva ou observação. Em separado. Então, eu vejo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 15 e 18. Mais algum? Mas tem alguns que já foram, né? 2... Então, vamos ver. O número 1 é só uma sugestão. Uma sugestão. já foi corrigido. É só uma correção que me Número pareceu... dois. Material que já foi corrigido. O 2... Eu agradeço, viu? Imagina. Atenção. Número 2. No número 2, eu estou preferindo acolher o parecer do Ministério Público e não conhecer do agravo. Aqui houve uma determinação judicial e datada de 25 de agosto do ano passado para expedição do RPV com adoção do novo valor de 15 salário mínimo. E teve uma decisão agravada que apenas manteve essa decisão. O reclamante, ele manifestou contra essa decisão antes de agravar. Mas só que quando ele manifestou, não foi no prazo concedido. O juiz concedeu 5 dias. Houve uma manifestação dele contrária, fora do prazo 5, e mesmo se eu considerar 8 dias, não foi considerada.
Eu estou preferindo, então, acolher o parecer do Ministério Público e não conhecer do apelo. Ó, o relator vai manter o voto? Eu estava acompanhando o relator. Estou mantendo. Então eu vou pedir vênia, vou acompanhar o relator. Fica vencido parcialmente. É só no conhecimento. No conhecimento fica vencido o revisor no conhecimento, tá? Porque no mérito eu acompanho. Não, número... Não, do 2. É o 02. É o 2. É o Não é zero- só uma 05. é só uma observação que já foi feita. O 4 também eu já excluí as custas. O número 2, o número 3. O 3? Não, o 3 não tem não. Tem. Ah, o 3, né? Não, o 3 é um agravo, né? Não, o 3 é um agravo. Ah, o 3 é um agravo. É um agravo. Isso mesmo. Eu tô, Computador, televisor e ar-condicionado, né? eu estou preferindo manter, porque para mim são impenhoráveis. O que teve aqui... Mas tem um... Diz que ele que ofereceu esses bens? Pois é, mas se eu oferecer um bem em garantia... Uai, eu aí você fiquei abriu mão. Não, pois é, aí é que eu fiquei na dúvida. Se fosse o bem, se fosse o imóvel, tudo bem. Eu falava que não seria, como dizer, irrenunciável, porque é da família, é uma garantia da família. Mas televisão, essas coisas, eu também votaria com Vossa Excelência. Mas como ele já indicou esses bens, eu peço vênia para acompanhar Que eu me deu a relator. dúvida, porque eu posso dar um bem em garantia para discutir a execução. Mas aí é fraude, né? Você oferece, depois fala que ele é O que me deu a dúvida é assim, olha, é a extensão a menos, do a que eu única posso discutir. exceção que eu faria é para o bem, como é que chama? Bem de família. Aí para morar tudo bem. Mas aí não. Aí eu peço vênia, eu vou acompanhar o relator. Eu vou também pedir vênia e vou ficar vencido, porque eu mantenho a decisão de primeiro grau. Desproveri o agravo de petição do executivo. Número 4 agora. Eu já excluí as custas, agradeço. Já acolheu aí. O 4 já está acolhido, Tá a bem. divergência é unânime. Está resolvido. O número 5 eu peço vênia, eu estou votando com o relator. Eu já examinei aqui, estou votando com o relator. Número 15. Aí, doutor Carlos vai ficar Eu bem? fico vencido e voltar aí na divergência. Sabe? O problema aqui é a jurisprudência. Né? Da turma. É o do Banco Santander. O 15 já foi, né? Já foi, né? O doutor, já teve aí, doutor Eduardo. O número 15 já teve sustentação oral. Já. E aí o 18. O 18 eu estou querendo acompanhar a divergência, ele viu? tem razão, não, já tá corrigido. Está corrigido? Eu estava acompanhando a divergência. Então está unânime, Na divergência, acolhida a Vossa Excelência, foi 8 de divergência. setembro, é 8 de novembro. Não, é porque considerou o sábado. Ele queria que pagasse no... Não, mas não é mês de setembro, é mês de novembro. É 8 de novembro, sábado, 10 de novembro, Pagou no dia segunda-feira. seguinte. Esse certo. prazo... Tá. Então foi Acolhida, unânime acolhida nos a termos da divergência, tá? O 18. Então ficam agora pregoados todos os processos da minha relatoria. Eu não ficam julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Eu não estou vendo nenhuma divergência aqui. Tem alguma divergência, doutor Renaud? Não. Eu acho que voto em 1, não é? No 31, não voto? 31? Vota porque tem impedimento, não é Não sei. isso? Tem. É o meu impedimento? Acho que Então 31, está de acordo? Não sou eu, não. Ou está vencido? impedimento, sim. É de quem que é? Não sou eu. Porque não é voto seu, não. Não é decisão Não. sua, não. É o 31. O doutor Renaud está impedido. É isso que eu estou falando aí, ó. Doutor Renaud que está impedido. Eu Tá. estou impedido. Ok. Aqui... Quem que é o relator? Doutor Zé Eduardo é o relator. Deixa eu é o ver isso relator, aqui, que eu já doutora tive um Ângela caso revisora. aqui, doutor, você lembra, né? É só uma coisa que eu postei. Eles liberaram isso aqui, né? Não, eu não recebi, não. É que constou a expressão nego provimento, que eu acho que foi por equívoco. O tema adicional de transferência... Qual que é o 031? Adicional de transferência. É engraçado, não chegou aqui, não. É observação em que... Aqui, olha, dou provimento para excluir da condenação. E aqui, ao final, constou nego provimento. Onde? Lá no, antes da conclusão, as três últimos parágrafos antes da conclusão. Qual que é o tema?
É adicional transferência. É físico, hein? Eu fiz essa observação. Retirar. Não está aqui, não. Nego o provimento. Ok. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator.